A contabilidade, as pessoas acabam se esquecendo, mas ela é uma ciência humana. Ela não é exata, né? Ela é uma ciência humana. E se é uma ciência humana, não tem como não ter relacionamento. Pensa numa empresa grande, pessoal. Pensa na operação dessa empresa grande. Pensa como é que a reforma tributária vai impactar na operação como um todo. Em estoques, em compras, em vendas, em tecnologia, em marketing, no próprio time, em pessoas. Só que o contador ele está tão atarefado com o dia a dia dele, com a entrega de obrigações acessórias, com impostos, com o atendimento do cliente, que ele nem enxerga essa oportunidade aqui. Sim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que já é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Você que acompanha a gente toda quarta-feira, meio-dia, tá ligado aqui na nossa programação, de antemão, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por deixar seu comentário, obrigado por interagir. Eu olho, os relatórios aqui do nosso canal e vejo que vocês ficam com a gente bastante tempo, vejo que vocês curtem os vídeos, então muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e... Você que não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é hoje a maior assessoria de marketing e vendas para contadores do país. São mais de 500 escritórios atendidos, mais de 22 estados. Esse ano, mais de 520 mil reais em novos negócios gerados para contadores. Desses aí, mais ou menos 350 mil são recorrentes. Em 2026, os contadores atendidos pela Moonflag vão faturar mais de 4 milhões de reais. Só com vendas vindas da internet. E se você não me conhece ou não conhece o nosso trabalho, tá convidado a conhecer aí, tem os links na descrição e o QR Code aí na tela também, tá certo? Então vamos lá que a gente vai dar sequência aqui nos nossos conteúdos estratégicos sobre reforma tributária. E hoje eu tô aqui com o especialista, o Wesley, Sevilha Educação. Se apresenta o Wesley aí pra turma, você que é um cara que tem falado de reforma numa ótica diferente, que eu gostei bastante, a gente tava conversando aqui. E, cara, tô animado pra essa conversa. Também tô, Matheus. Obrigado pelo convite, obrigado a Moonflag, obrigado a vocês também pela audiência, por acompanhar esse conteúdo aqui. Tem muita coisa boa pra gente falar, Matheus. Isso aí. Me apresentando aqui, então, sou Wesley Rocha, sou contador também, né, Matheus? Toda a tua audiência aqui é de contadores. Inclusive, galera, se inscreve no canal da Moonflag aí, é isso aí, que os conteúdos deles estão sensacionais. Sou contador, trabalho com a contabilidade diretamente aí desde o ano de 2007, Matheus. Já trabalhei no escritório de contabilidade. Engraçado contar nessa história que eu passei por toda aquela trilha, né? Sim. Você entra no escritório de contabilidade, você entra como um aprendiz ali, né? Então, passei por auxiliar, analista, assistente, coordenador, gestor de um departamento. E em 2015, quando saí desse escritório, decidi abrir o meu próprio negócio. Começou em 2007, você? 2007, exatamente. Depois, em 2015, abri o meu próprio negócio, que é um escritório de contabilidade. Depois, em 2018, né, contando bem rapidamente a história para vocês aqui, abri um negócio de educação. E é nisso que eu tenho focado aqui até hoje. É um negócio que toca o meu coração, bate no meu propósito e tô muito feliz, Matheus. São quase 20 anos, né, Wesley? Então, de mercado... É isso aí. De mercado contábil. Quase 20 anos. Lembrando que eu sou um cara de 40 anos hoje, né, Matheus? Porque você fala, tenho 20 anos, mas tenho 70 anos. Pô, é pouca coisa, né? Sim. Mas 40 anos. Então, basicamente, fiz contabilidade, trabalhei com contabilidade toda a minha vida. Sim. Eu gosto de falar nas palestras que eu faço, Matheus, que é contabilidade na veia, sabe? Sim. Até no início da minha carreira, um pouquinho como palestrante, fazia mais conteúdos técnicos, que nada de errado com isso, né? Não. Mas estou enxergando algumas outras oportunidades aí de levar uma mensagem mais estratégica, mais profunda para o contador também. E acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Com certeza. Wesley, conversando com você aqui, dá para ver que você tem contato com... Primeiro começa aqui o lado técnico da contabilidade, depois você tem esse contato com o lado da educação. Sim. Depois você tem o contato empreendendo, né, na área de contabilidade. Imagino que hoje você tem um círculo também com outras pessoas que você conhece de outros segmentos diferentes, né? Então isso é legal porque vai enriquecendo nossa visão de mundo, né? Com certeza. Isso é uma coisa interessante. E o mercado contábil é um mercado que ele tem suas particularidades, eu já percebi isso, né? Eu trabalhando nesse mercado e tendo amigos de outros mercados, eu converso e dá pra ver que muda bastante. E eu queria saber do Wesley, o que você nesses quase 20 anos de mercado contábil aprendeu que você já percebeu que você só aprendeu por estar no mercado contábil. Se você tivesse em um outro, você não teria aprendido. Qual que é, talvez, o aprendizado que esse segmento e que empreender nesse segmento te trouxe? Legal demais, Matheus. Ótima pergunta e profunda, né? Inclusive, faz a gente pensar. A gente não para pra pensar sobre isso, né? Porque você vive... Aquela coisa, né? Como é que fala? Você nasceu, você viveu, você vai vendo, e aí você... Às vezes tem uma série de conhecimentos que quando você conversa com um cara que tem um varejo, ele não tem. É outra história. É outra história, ele universo, tem outros, né? Entendeu? Isso. E aí eu acho que é legal a gente refletir sobre a posição que a gente tá e o que a gente aprendeu nessa posição, né? Sim, acho que é legal, Matheus, porque a gente teve a oportunidade de viver um mercado de contabilidade há alguns anos atrás, muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Legal. Então, o mercado de contabilidade por si só, ele é um mercado extremamente tradicional, né? E como mercado tradicional, falando um pouquinho numa linha cronológica do tempo,
por ser um mercado muito tradicional, o contador, num passado recente, Matheus, você é de uma agência aqui, né, da Monflag, mas no passado recente o contador tinha vergonha de falar que era contador no primeiro aspecto. Sim. No segundo aspecto, o contador jamais se olhava no lugar de falar, poxa, eu posso vender serviço de contabilidade. Ele não se posicionava como isso. Inclusive, na maior parte dos casos, o contador nem vende até hoje, né, Matheus? A gente pode falar. A grande maioria que está aí fora nem vende. O cara sofre uma compra na maior parte das vezes, né? Sim, sim. Então, a tua pergunta me faz refletir de forma bastante profunda, que funciona mais ou menos assim, Matheus. Esse mercado que é tradicional, ele precisou de sangue novo, como eu, como você, como várias outras pessoas que estão aí fora, para trazer um olhar para o contador tradicional de que ele não pode ser apenas contador. Ele tem que olhar para ser um empresário da contabilidade. O contador que está ouvindo a gente aqui, a contadora que está ouvindo a gente, pode pensar que é a mesma coisa, que não muda tanta coisa quando você muda esse olhar de ser apenas contador ou contadora para se tornar empresário da contabilidade. Mas quando você olha para o teu negócio como empresário da contabilidade, você começa a olhar com drives completamente diferentes, Matheus. Você para de focar em produto e foca mais no cliente. Você para de focar em oferecer somente soluções burocráticas, né? Porque tem aquele detalhe também, o contador ele acaba tendo um relacionamento com o cliente chega até ele, né? Ele sofre uma compra em determinado momento da vida, só que esse contador, ele cobra do cliente, mas ele trabalha para o governo, né? Isso. Então fica uma desconexão total, porque o tempo dele está mais focado em entregar a obrigação acessória, apuração de impostos, mas quem paga ele é o cliente que está aqui do lado, nessa corrida de uma forma mais paralela. Então, se você não tiver um olhar de empresário, você não vai, por exemplo, perceber, Matheus, que você pode vender 40, 50 produtos diferentes do que você já vende hoje aí para a tua base de clientes. E aí tem vários produtos, né? Nesses 40, 50 que a gente coloca aqui, na Sevilha, por exemplo, tem 46 produtos, tá, pessoal? O que a gente vende lá? Certificado digital, registro de marcas e patente, trabalho de precificação, 46 hoje. 46 produtos. Gosto até de fazer uma marcação quando eu conto isso, Matheus, que obviamente que a gente não vende os 46 para a nossa base toda de clientes. Claro, claro. Tem grupos de clientes que faz mais sentido vender produtos e outros grupos, outros tipos. Mas se você não tiver esse olhar, né, que foi baseado na pergunta que você me fez de eu sou um empresário da contabilidade, e como empresário eu vou enxergar qual é o rol, qual é o pool de produtos que eu posso oferecer para os meus clientes, você certamente vai sofrer um pouquinho para vender mais os seus produtos aí. Claro. Ou para trabalhar no mercado, para vender os produtos que qualquer pessoa vende, né, Matheus? Fazer fiscal, folha e legalização ali, contábil, qualquer escritório faz. Então, que diferencial competitivo você tem nesse cenário? E aí você vê, né? Eu não tenho como desconectar, na visão e na pergunta como o Matheus me fez aqui, de forma profunda, novamente aqui, de você ter esse olhar como empresário. Eu acabei de falar sobre diferencial competitivo. Se você não for empresário, não tiver um olhar de empresário, você não consegue nem discutir sobre diferencial competitivo. Cara, interessante demais você falar nisso. Eu tô dando risada porque... eu falo muito sobre diferencial competitivo, como a gente tem ausência de diferencial competitivo nesse mercado. Matheus, sabe o que o cara fala? Meu diferencial competitivo como contador, Matheus, é que eu ofereço um atendimento humanizado. O atendimento humanizado. Pessoal, calma que a gente vai aprofundar muito nisso aqui. Por que isso é um tiro no pé, Matheus? Primeiro, não é errado fazer de forma humanizada o atendimento. Eu gosto até de fazer uma marcação anterior a isso, que a contabilidade, as pessoas acabam se esquecendo, mas ela é uma ciência humana. Ela não é exata, né? Ela é uma ciência humana. E se é uma ciência humana, não tem como não ter relacionamento. Conecto isso, Matheus, com várias questões. A gente está abrindo várias páginas desse livro aqui, né, para ampliar a discussão, porque eu já conversei com contadores que me falam, putz, eu não gosto quando o meu cliente me liga. Ou não gosto de atender clientes, ou tem colaboradores que não gostam de atender clientes. Eu falo, cara, você trabalha no mercado que é de ciência humana, como é que não vai ter? É um serviço relacional, Matheus. E esse pode ser talvez um começo de um serviço diferencial. Essa questão do diferencial competitivo, né, Vocês devem falar sobre isso aí na Monflag, né? Cara, eu falo bastante, velho, e eu tô gostando de você compartilhando, porque é a mesma visão que eu tenho. E eu fiz uma palestra num evento chamado Contabilidade no Brasil, faz muito tempo, deve ter uns 4 meses. O amigo Arthur, que veio inclusive aqui, me chamou, e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei que de 9 a cada 10 contadores que eu converso na Monflag, eu pergunto quais são os diferenciais, e eu ouço 2 coisas clássicas entre eles. A primeira é, eu sou uma empresa tecnológica, e a segunda é, eu tenho um atendimento humanizado. Então, assim, é isso. De 9 em cada 10, eles vão destacar isso como diferenciais. Se eles destacam isso quanto diferenciais, então a bem da verdade é que não é um diferencial. É isso aí. Pode até ser, né? Mas ele é um diferencial muitas vezes na hora de reter esse cliente. Mas na hora de fazer esse cliente tomar a decisão de comprar, provavelmente isso não vai ser uma coisa que ele vai considerar como um peso definitivo. E enfim, você estava falando uma coisa que eu concordo muito. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções
pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Não, sem sombra de dúvidas. Eu estava trazendo essa visão do contador não ser apenas contador, né, Matheus? Ele ser um empresário da contabilidade. Eu consigo conectar o olhar dele a trazer essa questão do diferencial além dessa questão do atendimento humanizado, né? Até tava pensando aqui que a contabilidade, Matheus, ela é um serviço que as pessoas acabam esquecendo, mas ela é uma ciência humana. E por ser uma ciência humana, ela é, portanto, relacional. E se é relacional, não tem como não ser um atendimento humanizado, se parar para analisar. Quando você processualiza demais o atendimento, você tende a diminuir seu ticket médio ou atender clientes que não veem valor no que você faz e tudo mais. Sim. E existem também, Matheus, modelos de negócios, né? Então o contador que está ouvindo a gente aqui pode parar para pensar, putz, mas tem contabilidade ali que tem muita tecnologia, que tem pouca interação com o cliente e que é um modelo de negócio bom. Tem vários nomes no mercado que a gente poderia falar aí, né? Nada de errado com esses modelos. O problema é você querer comparar o teu modelo, que é um modelo mais artesanal, com um modelo que é extremamente tecnológico, que inclusive tem investimentos milionários ali de fundos de investimentos, né? Em casos até bilionários. Em casos até bilionários. Não dá para comparar, né? E aí essas pessoas acabam cometendo um primeiro erro, que eu falo, né? Que é, tá bom, vou competir com aquela empresa XPTO Contabilidade Online, na mesma forma que ela. Se ela oferece um serviço de contabilidade cobrando um ticket menor, que eu, contador, que faço um trabalho mais artesanal, vou diminuir meu ticket também, porque eu me torno mais competitivo. Só que tem um detalhe, você não tem a mesma tecnologia que essas empresas, você não teve os mesmos investimentos que essas empresas e o teu modelo de negócio é diferente do dela. Tiro no pé. Então, esse olhar para ter um olhar como empresário, precisa olhar para isso também, olhar como modelo de negócio para o que você oferece. O atendimento humanizado também tem aquele outro fator, né, Matheus, que a hora de todo mundo tem 24 horas só no dia. Então, nessas 24 horas, você precisa dividir entre o que você dá de atenção para tua família, para você mesmo, né, como é que você cuida de você, da tua saúde, de tudo mais, e como é que você cuida do teu negócio, que toma boa parte desses dias ali. Então, você não consegue atender 50, 100, 1000 clientes como a gente tem na Sevilha de forma humanizada. É impossível. Sim. E eu vou te falar mais, Matheus, nem são todos os clientes que querem isso. Então, às vezes, um contador fala contigo nos eventos por aí, como você citou, meu diferencial é atendimento humanizado, mas tem cliente na tua carteira que nem quer isso. E aí? Tá certo você olhar para esse lugar? Então, a gente precisa ampliar nossa visão como empresários da contabilidade para enxergar para quem que faz sentido entregar o atendimento humanizado e se esse cara paga para isso também, né? Porque se esse cara paga, sei lá, vamos falar sobre ticket médio aqui. Se o cara paga R$300 de ticket médio, você acha que, na tua opinião, Matheus, esse cara tem que oferecer um atendimento humanizado para um cara que paga R$300 de ticket médio? Não faz muito sentido, né? Pro modelo. Mas isso é o que o contador acaba olhando e fala, putz, esse é o meu diferencial. Você trouxe uma fala muito inteligente que foi, eu converso com vários contadores, muitos deles falam que eu tenho alta tecnologia e tenho atendimento humanizado. E quando todo mundo fala isso, cadê o seu diferencial? De novo, não tem diferencial competitivo, né? Então é um problema muito sério, muito profundo, que eu acho que os empresários de contabilidade, né? Eu tô já colocando assim, porque eu quero colocar esse termo no mercado aí, não estão olhando para isso. E nossa missão, tanto a minha quanto a tua e diversas outras pessoas que estão nesse mercado, é esclarecer para que eles tenham um olhar mais aprofundado nisso. Olha para o teu modelo de negócio, se posiciona como um empresário da contabilidade, vê que outros produtos você pode plugar na tua carteira ali, no teu hall de produtos para vender para esses clientes, e a partir disso você vai ter um negócio mais sustentável, mais rentável, mais lucrativo e mais leve também, né, Matheus? Porque a contabilidade é um serviço que a gente olha para contadores conversando sobre esse tema aí e falam, putz, não estou aguentando mais a contabilidade. Ou cada dia que passa surge uma contabilidade diferente aí, oferecendo XPTO coisas que eu não consigo oferecer e não consigo competir com eles de forma justa, né? Cara, é muito legal. A gente fez uma aula, como você falou, uma sala secreta. A gente fez outro dia na Moonflag, a gente falou de 4 itens nessa sala secreta, sendo que era produto, né, um desses itens.
que é uma coisa que eu também não vejo muita gente falando sobre essa questão de produto. E aí, conceitualizando, né, o que seria o produto para gente que presta serviço, né, porque muda, né. Eu entendo, né, isso é uma coisa da minha visão, né, eu entendo que são as camadas de benefícios que a gente adiciona no nosso serviço, envelopando ele e transformando ele numa coisa mais atraente para o cliente final. Então, assim, eu tô chamando isso aqui de produto, tá? Aí depois, a gente falou sobre proposta de valor, que entra diretamente nessa apresentação ao mercado, vamos dizer assim, né? E aí a proposta de valor, ela não tem certo ou errado, porque ela varia, você acabou de falar. Pô, o cara que é da contabilidade digital online é uma proposta de valor. Exatamente. Talvez está associada muito ao preço e à tecnologia. Sim. Ao modelo de negócios dele. O artesanal, a proposta de valor já vai ser outra. É isso aí. E aí a gente tem que encontrar qual é a nossa proposta de valor. E aí entra muito aquela matriz, né, do esforço e resultado, que é muito bom. Essa é sensacional, Matheus. Se você me permitir, eu queria um pouquinho nela, tá? Vai lá, cara, vai lá. Explica um pouco qual que é o melhor produto de acordo com essa matriz de esforço e resultado. Sensacional. Primeiro que assim, quando a gente fala de produto, né, você tá até contextualizando bem, né, que a gente vende serviços, obviamente, não precisa nem explicar essa parte, mas quando eu falo produto, são os serviços que a gente tem no nosso hall aqui na nossa prateleira. Na Sevilha, por exemplo, a gente tem 46 produtos que a gente vende lá. Obviamente que não são os 46 para os 1.000 clientes que a gente atende, né? Tem grupos de serviço que aderam mais a outros grupos de clientes e assim vai. O esforço do nosso time é escolher qual é o melhor produto que se encaixa, qual é a melhor solução que se encaixa para determinados clientes. Então, esse é um esforço que a gente faz diariamente lá, né? Mas o contador que está ouvindo a gente aqui, talvez a gente até tenha falado rápido demais, Matheus, quero até, né, colocar a bola no chão, sabe? Para jogar aqui, tenha falado, putz, como assim 46 produtos? Como assim 46 produtos? Que produtos são esses, né? Então tem vários que eu tenho certeza que vocês conhecem, que estão nos ouvindo aqui, que é, por exemplo, certificado digital, que nem é um produto próprio direto, né? Mas a gente pega uma rebarba ali, marcas e patentes, enfim, endereço fiscal, planejamento tributário, vários desses produtos, muitas das pessoas que estão assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, já tem na tua carteira. Sim. Mas, Matheus, uma confusão ou um lado pouco lúcido da nossa prateleira de produtos que pode trazer é o contador pensar, putz, tá bom, mas o que eu vou escolher para vender desses 46 produtos? Ou como é que eu tomo a decisão do que vender? Para quem vender? Em que momento vender, né? E eu gosto de trazer o cenário, faço isso com o nosso time interno e tenho feito isso com os nossos grupos ali de alunos da contabilidade também, Matheus. E fico até agraciado, quero falar para vocês aqui, pessoal, que o Matheus pegou esse conceito do mesmo lugar que eu, né? Ele acabou a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o podcast aqui, ele me trouxe esse cenário, fiquei bem feliz, inclusive, de saber disso. Que é assim, ó, você olha primeiro para todos os produtos, lembrando, né, com cabeça de empresário, olhando para as necessidades do cliente, o que você consegue oferecer baseado no seu conhecimento. E aí, vamos pegar essa linha de 46 produtos. Como é que eu olho para os melhores produtos? Aí o contador que está do outro lado fala assim, pô, isso é fácil, né? Qual que tem o ticket médio mais alto? Só que não é uma decisão tão simplista assim. Porque às vezes você vende um produto de ticket médio mais alto, mas o custo operacional para você entregar isso também é alto. Então, no final das contas, sobra pouquinho. Até me permita, Matheus, fazer um parênteses disso. Eu conheci um contador recentemente que o cara fatura, né, R$900 mil por mês, a história de contabilidade dele. E sobra menos do que 10% de margem de lucro para ele no final das contas. Cara, é um alerta vermelho ali que ele tem que olhar, né? Porque se eu falasse assim, ó, Matheus, você quer comprar um escritório de contabilidade que fatura 900 mil por mês? Se eu falasse só isso daqui, todo mundo ia querer, né? Em geral. Mas calma. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os capotes que eu levo ali, né? Então tem que olhar isso também. Mas qual que é o grau que a gente olha aqui para definir qual o serviço e para quem que a gente vai vender? A gente usa uma matriz, pessoal. Imaginem uma matriz, né? Todos vocês devem imaginar. Né? Acho que tá meio que até o contrário, né? Uma matriz seria assim. Onde eu coloco o esforço versus o resultado que isso vai me produzir. Então, que esforço isso vai me produzir versus que resultado que isso vai produzir também. Lembrando que alto esforço acho que é para tudo que a gente vai fazer, né, Matheus? Se você quiser alto resultado com baixo esforço, deve ter algumas coisas ilícitas aqui que eu não vou nem citar aqui no podcast, né? Mas são caminhos possíveis. Então, partindo da premissa que a gente sempre vai ter um alto esforço, o que premia esse alto esforço mais, Matheus? Essa é a matriz que a gente utiliza. Então, posso falar para vocês alguns desses serviços aqui. Exemplo, a gente faz um trabalho de reforma tributária lá para ensinar os clientes como é que a reforma tributária vai impactar nos negócios deles. E a gente vende isso como um produto. Recentemente vendemos 2 bons contratos, Matheus. A gente vai aprofundar até daqui a pouquinho nisso aqui, mas recentemente vendemos 2 contratos para empresas grandes, obviamente. Um de 390 mil de ticket médio. Pessoal, 390 mil de ticket médio. Vocês falam, Wes, mas aí você está amarrado com esse cliente pro resto da vida. Não, era um trabalho de 6 meses. 6 meses. 6 meses de entrega ali. Cara. E vendemos na semana passada um ticket médio de 610 mil reais. Para uma empresa grande também, onde a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Que é assim, ó, a gente mexe com o departamento comercial, departamento de marketing, departamento administrativo, departamento financeiro, contábil / fiscal.
Então faz todas essas análises para entender como é que a reforma tributária vai impactar na atividade daquela empresa em específico. Você vê que é um trabalho ultra personalizado. Ultra personalizado, Matheus. Isso traz diferencial competitivo ou não? Sim. Já fica uma linha de raciocínio. Então, esse é um trabalho grande. E, assim, para quantos clientes de contabilidade, para quantos clientes da Amon Flag, por exemplo, que você conversasse e falasse assim, cara, você é contador, você tem um escritório de contabilidade, você imagina que você conseguiria vender um ticket de 610 mil para um cliente? Na verdade, tu vendeu em 2 anos, tu vendeu R$1 milhão. Exatamente. E para 2 clientes, né? Não é que eu tive... Pensa assim, para recorrência da contabilidade tradicional, quantos clientes eu teria que colocar para dentro para ter uma receita de R$1 milhão? Cara. E que custo que isso teria? Quantas pessoas estariam envolvidas nesse processo? Percebe? Então, quem que escolhe, Matheus, o que você vai vender? Ou como é que você vai utilizar essa estratégia do esforço versus resultado? É o próprio contador. A habilidade ele já tem. A habilidade técnica, fiscal, tributária, a maior parte nós temos, né? Sim. Vou falar que todo mundo porque seria exagero aqui, mas a maior parte do contador já tem. Então é só como ele produtiza, né? Como ele empacota isso, como você falou agora há pouco, e para quem que ele oferece. Porque também tem um outro detalhe, né? Você pega uma habilidade muito boa que você tem. Eu até chamo que é o superpoder do contador, né, Matheus? E só que se você quiser ofertar esse superpoder que você tem para um MEI da vida, nada contra. Mas, cara, esse cara obviamente que não vai te pagar esse ticket nem perto disso. Sim. Então você está vendendo um produto muito bom para um cara que não tem perfil. Precisa entender isso, né? Produto número 2 dos 46 que tem esforço versus resultado sensacional. Holding, que também se conecta com reforma tributária, com os aluguéis e as outras questões ali. Cara, um projeto de holding tem um ticket médio nosso lá de 80 a 120 mil por cliente. Por cliente, Matheus. Aí eu falo, o cara às vezes quer escalar a empresa dele, né? Sim. E escalar tem aquilo, eu posso aumentar minha base de clientes ou posso aumentar o que eu vendo para minha própria base de clientes, né? Eu escalo vendendo mais produtos para a minha base de clientes ou eu escalo aumentando minha base de clientes. Nesse sentido, pessoal, se você escolhe, por exemplo, esse trabalho de compliance de reforma tributária que eu estou trazendo aqui no primeiro, né, o serviço número 1, ou de holding, que é o serviço número 2, você tem o esforço versus resultado que vai te premiar muito bem com pouquíssimos clientes. E aí o cara olha para a carteira dele, vamos pegar um escritório pequeno, ele tem 50 clientes na carteira dele, ele fala, mas meus clientes são diferentes, Matheus. Meus clientes nem pagariam por isso. Meus clientes não pagariam jamais um ticket desses que você está falando. Eu falo, cara, vamos falar de holding primeiro. Tenho certeza que esse cara que tem 50 clientes tem lá um cliente que é bem sucedido, que tem patrimônio na pessoa física, que tem imóveis, que tem carros, que tem veículos. Se bobear, tem até embarcações e você nem sabe. Esse cliente é perfil total para holding. Não sei se você vai ter a habilidade necessária, né, Matheus, para conseguir vender para ele um projeto como esse. Mas talvez um advogado, se aparecesse com essa proposta lá, já teria fechado, né? Um ou outro cliente da tua carteira vai te permitir que você cobre esse ticket grande. Não espere que do que a gente está discutindo aqui, que você vai vender para todos os clientes da tua carteira. É óbvio que não é assim. E aí, de novo, a gente precisa ampliar a nossa visão como empresário, não só como técnico da contabilidade, para conseguir enxergar essas coisas, né? É o tal para enxergar a ilha, você tem que sair da ilha, né, Matheus? A ilha é o quê? É a tua operação, é o teu dia a dia aí. É as obrigações acessórias, é o teu time que você tem que fazer gestão e tudo que você está trabalhando no teu dia a dia. Sim. Agora, Wesley, eu queria fazer uma pergunta para ver se você pensa diferente. A sensação que eu tenho é que todos esses produtos que a gente vai conseguir ter um valor agregado maior na contabilidade, eles são produtos que, de alguma maneira, eles têm que se traduzir em receita ou dinheiro no bolso do meu cliente. Sem dúvida. Então, assim, é meio que assim, você não consegue fugir. Então, você vai falar de reforma tributária, adaptação, o que muda e tal. Por que o cara vai pagar 300 ou 600 mil reais uma consultoria como essa? Porque ele provavelmente economizará 1 milhão e 500 a partir da tua análise. Então, é isso aí. Eu recentemente fiz uma proposta de consultoria, inclusive, e aí eu usei muito o apoio de uma inteligência artificial para fazer. E aí, assim, o que eu fiz, né? Cara, eu não sou um cara... Eu não vendo propostas de consultoria normalmente, enfim, mas foi uma pessoa que me pediu muito e falou que gostaria que eu fizesse, eu fiz a proposta. Aí, assim, quando eu penso em consultoria, eu penso em McKinsey. McKinsey é a maior empresa de consultoria do mundo, enfim, todo mundo respeita muito McKinsey. Fala, cara, meu Deus, McKinsey, quem trabalhou na McKinsey é foda, não sei o quê. Eu falei, cara, legal. Aí eu, brincando lá com a inteligência, falei, faça essa proposta aqui, assim, e use o que a gente tem de conhecimento público de como funciona a proposta da McKinsey. E, cara, foi muito legal. Por quê? O que ele fez? Ele montou lá o material e tal, e aí ele colocou, né, como que funciona o processo da McKinsey. Aí, no slide de precificação, foi muito fera. Por quê? Ele botou lá um preço sugerido, e ele botou, cara, com esse investimento aqui, e com esse trabalho que você está contratando, a expectativa é que você gere de resultado X, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais. Então ele fez uma ancoragem no preço, assim, ó. Cara, tu vai me pagar, sei lá, 30 mil. E aí tu vai gerar provavelmente uns 180 mil a partir desse serviço que eu tô prestando pra você. Então, aí é lógico, né? Eu tô falando da ancoragem, mas tem que ser real essa ancoragem, né? 100%. Ela tem que ser genuína. Então, assim,
o que eu quero dizer, né? Uma holding de 80 a 120 mil, ela tem que gerar de resultado para o cliente talvez 200, 300 mil. Até mais. Até te conto um pouco sobre isso. Então é isso que a gente tem que botar na cabeça, né? Que a nossa solução, ela tem que ter uma transformação desejada no nosso cliente genuína. Né? Eu quero comprar um produto de 120 mil que me gera 300 mil de resultado. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, acho que é isso que a gente precisa entender, né? Que aí a gente foca, às vezes, nossa, mas eu não consigo vender. Cara, peraí, qual é o resultado que tu tá gerando? Então, esse frame, né? Essa visão precisa estar mais clara. Isso conecta totalmente com produtos, conecta com a visão de ser empresário, que é o que tu falou antes. Uhum. E eu vejo que é uma coisa que fica escanteada nos escritórios, né, cara? A gente acaba focando naquilo que é o trivial, que é onde tá a maior parte da concorrência, o oceano vermelho pra caramba, e às vezes tem um cara realmente dentro da nossa carteira que poderia comprar, às vezes, um outro produto, que poderia comprar uma hold, que poderia ser elegível a um planejamento tributário, ou até mesmo uma recuperação de créditos, e a gente, às vezes, não tá olhando pra isso, porque, a bem da verdade, o negócio contábil é muito bom. Sensacional. Matheus. Ele é um negócio de margem boa, ele é um negócio que cliente não cancela, ele não dá nenhum tipo de dor de cabeça pro empresário. Pô, o contador trabalha muito, trabalha, mas é um negócio muito fácil de você se conformar. É verdade. Então, assim, você com uma carteira que você fatura 100 mil reais por mês, dependendo da sua situação, dependendo da precificação que você aplica, você tá bem. Sim, sem dúvida. Cara, então você nem se esforça. Vive muito bem e entra numa zona de conforto, você né, entra numa zona de conforto, é assim, cara, você entrar na zona de conforto no mercado contábil. Porque, cara, é um negócio bom. Você vai bem, vai morar bem, vai ter um carro legal. Tem uma previsibilidade de receita ali e tudo, não precisa se preocupar, mês que vem não tá nada... É aquela coisa, né? Se você tem uma farmácia, se você vendeu hoje, amanhã começa tudo de novo, você tem que vender de novo, não contabilidade não. Total. Então, assim, cara, tá muito fácil se acomodar, por isso que eu acho que muita gente se acomoda. Não, sem sombra de dúvidas, eu quero só pegar um gancho no que você falou sobre precificação, né? É fundamental isso, né? Isso que você colocou, Matheus, cara, obrigado por ter trazido esse tema, tá? Como é que o contador que tá ali do outro lado olha pra isso e fala, putz, como é que ele vendeu um projeto de 390 mil, um projeto de 610 mil, um projeto de holding de 100 mil reais que seja, por exemplo. É óbvio que o cliente não bateu a cabeça na parede. Ele fala, putz, eu vou te pagar porque vocês são a Sevilha ou porque vocês já estão no mercado. Não é assim que funciona. E tem que ter essa premissa mesmo, Matheus, dele enxergar que o que ele tá pagando pra nós é irrisório com base no que ele vai ter de resultado. Em outras palavras, você vem do mesmo lugar que eu, né? Vamos dizer assim, né, Matheus? Do marketing ali e tal. Em outras palavras, o que a gente tá falando aqui é precificar pelo ROI. O que é precificar pelo ROI? Precificar pelo retorno sobre o investimento daquilo que você está oferecendo para o teu cliente. Então, quando eu trago um cenário eu estou fazendo um trabalho de compliance da reforma tributária numa empresa, para ela entender como é que a reforma tributária vai impactar na operação dela, primeiro, falar é rápido, né? O difícil é a gente entrar lá no chão de fábrica e fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho profundo. Pensa numa empresa grande, pessoal. Pensa na operação dessa empresa grande. Pensa como é que a reforma tributária vai impactar na operação como um todo. Em estoques, em compras, em vendas, em tecnologia, em marketing, no próprio time, em pessoas. É muita coisa, né? Então, me parece que é um trabalho extremamente profundo quando eu conto assim para vocês, né? Sim. E se eu ensino esse cliente a precificar melhor, vamos falar só desse ponto de precificação. Será que isso daria um grau de diferencial competitivo para ele no segmento desse cliente? Sim. Então esse é um dos fatores que faz ele pagar 390 mil ou 610 mil. Se eu ensino esse cara a criar um diferencial competitivo que dá mais margem para ele, com base em reforma tributária, eu tô falando só. Sim. Se dá mais margem que o vizinho dele lá, que tem um negócio parecido com o dele, mas não tem esse trabalho contratado. Percepção de valor na veia, né? Na veia. Outro detalhe que eu quero falar para você, eu vou falar sobre holding mais um pouquinho, mas tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Um cliente de holding, você até falou, né? Um ticket médio de 80 a 120 mil. O cara tem que perceber que ele vai ganhar 200, 300 mil ali. Cara, em holding especificamente falando, Matheus, a gente simula para o cara quanto é que custaria o processo de inventário dele. Não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui a gente sabe, mas em média o inventário custa meu, seu ou de qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, de 20 a 40% do nosso patrimônio. De 20 a 40% do nosso patrimônio. Ficou mais tático ali, tácito ali, né? Dá para você olhar e dá para você sentir. Pô, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão de reais, pessoal, de 200 a 400 mil meu inventário. Se eu tenho um patrimônio de 10 milhões de reais, de 2 milhões a 4 milhões meu inventário. Aí eu ofereço uma solução que custa 120 mil, mas que no futuro o cara não vai gastar, nem os filhos dele vão pensar em gastar 4 milhões de reais. 120 mil tá caro ou tá barato, Matheus? Muito barato. Muito barato. Muito barato. Se eu falo pro contador, ó, venda holding, venda reforma tributária por 120 mil. Eu falo, você tá maluco, Wesley. Meu cliente jamais pagaria isso nesse serviço. É porque você tá olhando só pro produto. E a gente até fala, Matheus é fera em marketing aqui, gente. Fera mesmo. Não vende o produto, né, Matheus? Vende a transformação que o seu produto traz. Se você não vender a transformação, que está baseado nessa estrutura de aí vender é commodity, pelo ROI, né? aí vira commodity. Aí é commodity. Aí você vai precificar errado. Você vai olhar para o teu concorrente está cobrando 50 reais a menos, você abaixa o seu preço em 50 reais para competir com ele em preço somente.
A galera precisa entender isso, Wesley. A galera precisa entender isso e eu entendo que não é do cotidiano de todo mundo, mas é isso, né? Quantos de vocês eu tenho certeza que estão aí negociando com o cliente, pergunta quanto o cara paga de contabilidade atualmente. A partir do momento que você pergunta isso, você já pegou toda essa ciência que a gente falou aqui, amassou, jogou lixo, fora. E vai em modo sobrevivência. E, cara, eu acho que isso, sinceramente, não é a melhor maneira de você tocar o teu negócio e não é talvez a maneira que vai fazer com que você seja competitivo no longo prazo. Então, essa questão da transformação desejada, e aí tem um outro fator aqui que eu gosto muito dessa ideia, porque essa precificação pelo ROI é muito boa. Total. Agora, tem uma precificação que é pelo valor percebido também, que é muito foda, né? Sensacional. Por exemplo, a empresa grande. Cara, vem uma reforma tributária. Putz, o que vai acontecer? As inseguranças que isso gera no CEO, as inseguranças que isso gera, tipo, cara, o que pode acontecer e tal? Às vezes o cara só quer um apoio. Time de compras, time de vendas. Alguém que ele possa confiar. Isso. E isso é valor percebido, é intangível esse negócio. Então é tipo assim, cara, eu preciso de alguém que eu possa confiar. E aí, às vezes, não necessariamente, lógico, vai ter sempre o ROI vai estar na conta do empresário, ele vai fazer, mas, cara, quanto que vale eu ter alguém que vai me assegurar tranquilidade nesse processo? É isso aí. Então tem algumas coisas que são, né, com base no valor percebido, que é muito bom. São intangíveis, né? Mas são, sem sombra de dúvidas, sensacionais e boas pro empresário ter. Ao passo que o contrário também é verdadeiro, né, Matheus? Se eu tenho lá um contador, eu sou cliente, tá? Eu tenho uma indústria e tenho lá meu contador. E eu percebo que o meu contador é meio, sabe, não estuda tanto, não traz as atualizações. Toda vez que eu vou tentar falar com ele, ele tá extremamente ocupado, ele nem me atende. Cara, percebe como isso é uma ameaça também? Que amanhã ou depois esse cara vai estar assistindo uma live de um outro contador, por exemplo, que está falando sobre todos aqueles problemas profundos que ele não consegue enxergar no contador dele. Isso sofre uma ameaça real, radical. Então, isso é um convite do que eu estou trazendo aqui para vocês, para se aproximar do teu cliente, velho. Não tem momento melhor para aproximar com esse detalhe da reforma tributária agora, Matheus. Até quero entrar um pouquinho nesse tema, que eu digo assim... Que eu ia falar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá. A reforma tributária, Matheus, olha só, ela é a maior oportunidade que um contador tem, na idade moderna, né, vamos colocar assim, de se aproximar do teu cliente. Eu começo as palestras que eu tenho feito falando o seguinte, ó, imagine você, Matheus, você como contador, tá? Vocês que estão em casa assistindo, tá no trânsito aí, dá uma pensada nisso que eu tô fazendo agora aqui pro Matheus. Imagina você se existisse um botão mágico que o cliente, né, apertasse esse botão todas as vezes e eliminasse a necessidade do contador do serviço que ele faz hoje, que é fiscal, folha, contábil, legalização. Imagina que existisse. No campo da imaginação total. Se o cliente apertasse esse botão e a partir do ano tal não precisasse mais do serviço que a gente fizesse para esses clientes. O que você faria para esse cliente que você atende hoje, Matheus? Ou você procuraria outra coisa para fazer? Vai vender água de coco na praia, vai ser mecânico, vai, enfim, procurar uma outra profissão. Como você faria ele não apertar esse botão, né? Como é que você faria ele não apertar esse botão? Interessante. É interessante essa reflexão. Aí, Matheus, eu quero conectar isso com... Depois dessa reflexão que você deve estar fazendo aí, pessoal, esse botão já existe. E esse botão se chama Reforma Tributária. Reforma Tributária, Matheus, está trazendo diversas atualizações para o mercado tributário. Uma delas é, talvez, no futuro próximo, 2033, eliminar o que a gente faz hoje como contadores. Quer ver como? Split Payment. Vai fazer lá a apuração fiscal de forma automatizada. Ué, então peraí. O contador não vai mais fazer a apuração fiscal? Não vai fazer. E aí você coloca muito valor na tua apuração fiscal, né? Só que quantas vezes um cliente ligou pro contador e falou assim, porra, Matheus, cara, que DARF maravilhoso que você me mandou aqui, né? Que DAS sensacional. Não existe isso, gente. Esse botão mágico que eu tô trazendo de forma lúdica aqui para vocês já existe, é a reforma tributária. E quem não olhar para isso, Matheus, vai sofrer sérios problemas e riscos de sair do mercado, de simplesmente ficar de escanteio ali. Você não vai conseguir gerar valor pro teu cliente se você estiver olhando só para o que você faz hoje. Que produtos e serviços vocês vão vender para eles? A gente já deu algumas linhas aqui, né? Pode ser um produto de compliance da reforma tributária, pode ser um produto de holding, ou pode ser os outros 40 e tantos que a gente tem lá. Só que você precisa fazer essa reflexão. O que você, como empresário contábil, entende que é o caminho? O que você entende que deveria ser hoje as pautas que um CEO de uma empresa de contabilidade, dono da empresa contábil, deveria estar na cabeça? O que ele deveria estar trabalhando para executar? O que você, enquanto empresário contábil, também está fazendo para executar, para que você não entre nessa estatística aí de que vai sumir com esse apertar de botão aí? Total. O que eu estou procurando fazer lá e o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, Matheus, é olhar para que produtos e serviços o cliente teria uma maior percepção de valor. E você já tem algumas respostas nesse sentido? 100%. É muito subjetivo quando a gente fala isso, né? A gente olha para o cliente e fala, o que meu cliente enxergaria muito valor aqui? E depois eu tenho que fazer o teste lógico daquela coisa para ver se faz sentido esse nosso pensamento. Na minha cabeça,
Primeiro, é uma questão mais temporal. Eu falo temporal, mas é um temporal longo, que é a própria reforma tributária e esse trabalho de compliance. Uhum. O cliente enxerga valor nisso porque todos os empresários hoje têm a preocupação de como é que vai ser a minha precificação, de quem que eu vou comprar, para quem que eu vou vender. Será que se eu tô no simples é o melhor regime? Será que se eu tô no lucro presumido é o melhor regime? Será que o lucro real é o mundo para mim ou não? Como é que meu concorrente está lidando com essa questão da reforma tributária? Será que eu tô atrasado ou não? Olha o tanto de preocupação que o teu cliente tem, Matheus. Uhum. Olha o tanto de preocupação, pessoal, que teus clientes têm aí. E você poder ser o agente que vai levar essa tranquilidade para ele de falar, olha, Matheus, fica tranquilo. Eu estou estudando isso daqui no teu segmento, pro teu setor, e qualquer alteração que tiver, eu vou sentar contigo, vou te explicar e a gente vai definir isso junto. Os próximos passos. Geração de valor no mais alto nível. Segundo aspecto, holding, pessoal. Por que eu tenho falado tanto de holding, Matheus? Porque gera valor no mais alto nível da vida. Então, eu falei de reforma tributária, eu falo que ele é um produto temporal, que é assim, até 2032, né, Matheus? A gente tem assunto para falar sobre reforma tributária. Depois de 33 para frente, não. Já vai estar tudo funcionando. De oportunidade. É uma janela de oportunidade que é longa, né? Se a gente parar para pensar. Sim. A gente tá gravando esse podcast aqui em 2025, finalzinho de 2025. Pô, até 32 tem chão, né, gente? Tem chão. Cara, tem tanta coisa que eu quero fazer daqui até o ano que vem. Imagina daqui até 32. Sim. Então tem que saber aproveitar essa janela de oportunidades no primeiro aspecto, mas também não tem que parar por aí. Se eu só olhar para a reforma tributária e fazer disso a minha vida e a única coisa que eu faço da minha vida, o que você vai fazer depois em 33? Pensamento de longo prazo, né, Matheus? Uhum. Até falo que a habilidade principal do empresário na minha cabeça é a visão que ele tem. Uhum. E o que é a visão? É uma viagem para o futuro, né? Ver como é que essa coisa que eu tô pensando hoje se dá no futuro. E se deu certo lá nesse futuro que eu mesmo criei. E aí você traz essa visão a valor presente e começa a executar hoje para você colher lá na frente essa visão que você teve. Então, aí eu trago a holding para esse cenário. Porque a holding vai ser atemporal. Então eu pego o serviço de reforma tributária que eu falo até 32 e holding eu consigo falar até o resto da minha vida. É sensacional isso, Matheus. Nada gera mais valor para o cliente do que holding. Porque pensa comigo aqui, ó. Qual o tamanho da oportunidade? Pensando em empresas, de holding, tenta tangibilizar um pouco pra gente. Vamos lá. Pensa que assim, ó, o serviço como holding, eu vou falar sobre serviço, depois eu entro um pouquinho nessa questão que você me perguntou. O serviço holding, Matheus, ele é um negócio que é tão interessante do ponto de vista financeiro, primeiro. Você faz com que o cara proteja mais o patrimônio dele. Então, a pessoa que tem patrimônio protege mais esse patrimônio. Que valor isso tem? Difícil de precificar, mas é fácil de você perceber que é alto valor. Exatamente. Você faz esse cara trabalhar a questão do planejamento tributário dele. Ele paga menos. Faz sentido fazer uma holding? Patrimônios a partir de R$1 milhão já faz muito sentido. Legal. Talvez o empresário que tem R$1 milhão ele não tenha tanta consciência sobre como isso é importante. Aí tá o papel do contador de educar, de ensinar, de falar. Mas faz muito sentido. A partir disso, explico já o porquê também, pessoal. De novo, você faz aquela conta dos 20% a 40% do inventário, de 200 a 400 mil seria o inventário dessa pessoa. Será que esse empresário que tem um patrimônio de R$1 milhão, Matheus, quer deixar lá de 200 a 400 mil pro filho, pros herdeiros dele pagarem essa conta? Mais do que isso, será que o filho dele vai ter esse dinheiro para pagar lá na frente? Em geral, não, né? Ou seja, na carteira do contador realmente tem muito cara mas tem muito. Perfil aí. É o que eu tô falando, não vai ser uma conversa só que você vai lá chegar e vai vender esse projeto pro teu cliente. Até ele pode nem ter nunca ouvido falar de holding. Aí você vai vender um projeto desse como? Então você tem que fazer processo de educação contínuo, tá? A gente gosta de falar. Interessante. Mas holding é a partir de R$1 milhão. E gera valor num nível, Matheus, que é assim, ó. Você evita então, você faz com que o cara proteja mais o patrimônio dele, você faz com que o cara tenha um planejamento tributário mais adequado, trabalhando com as empresas e os regimes tributários dentro do grupo ali. Você faz com que o cara trabalhe a sucessão dele em vida e logo fuja do inventário. De um jeito que a gente já recebeu depoimentos lá de filhos de clientes nossos que já partiram, que falaram, poxa, ainda bem que meu pai estava próximo de vocês para executar esse trabalho. Que valor que tem isso? Quanto é que eu cobrei nesse projeto? Para mim não importa, Matheus. Ouvir o filho do cara agradecendo por isso, porra, isso aí não tem... É uma geração de valor que não tem precificação. Muito fera. Muito fera. Um ponto recentinho, ó, pão quentinho agora, sobre holding, reforma tributária e tributação. Essa tributação dos 10% que tem, dos dividendos, que é um assunto que está super quente hoje, né? Nessa definição. Se você cria uma estrutura de holding e faz a distribuição de lucros de uma empresa para outra apenas e não leva para a pessoa física, esse cara não paga 10% de tributação. Porra, mais um elemento que eu tenho como ferramenta. Então, olha o tanto de coisa, gente. Eu vou ensinar o cara a proteger o patrimônio, eu vou ensinar o cara a pagar menos impostos, eu vou ensinar o cara a fazer a sucessão em vida. Cara, é por isso que esse troço vale muito. Falando só de inventário, de 20% a 40%, pô, se eu livro o cara de ter uma dívida, ou os filhos dele, que é pior ainda, né? Imagina você tá partindo, Matheus, e você fala, pô, vou deixar um pepino pro meu filho desse tamanho. Eu falo, ó, você não vai deixar, porque eu não vou deixar isso acontecer. Em 5 parcelinhas de tanto ali, a gente consegue resolver esse problema. E o contador que tá pensando nesse momento, Wesley, você tá falando isso também, quem faz hold é advogado, eu sou contador, não é pra mim essas coisas. Existe esse mito no mercado, né? Inclusive o advogado, ele chegou primeiro nesse tema, a gente tem que reconhecer, Matheus. Tem que reconhecer, né? O advogado chegou primeiro nesse tema, fincou a bandeira ali e tomou pra ele.
Então, holding é prerrogativa de advogado, né? Eles colocam ali. E eu falo que não é. Inclusive, o advogado, quando faz um projeto de holding, o que ele faz, Matheus? Ele faz uma reunião aqui com você, por exemplo, fala, Matheus, vamos entender teus bens ali, vamos entender tua estrutura societária, quantas empresas você tem, e vamos bolar um projeto de holding para resolver toda essa questão aqui. Só que quem que vai executar a maior parte do trabalho, Matheus? O contador, velho. Porque vai precisar abrir uma empresa com KNAI de holding, vai precisar abrir várias empresas em determinados momentos ali. Quem executa esse trabalho é o próprio contador. Quem fechou o trabalho foi o advogado, quem executa é o contador. O que o advogado faz? Matheus, você é meu contador aqui agora, tá? Vamos usar você como ator. Matheus, é o seguinte, cara, acabei de fechar um projeto de holding aqui com o cliente XPTO e ele vai ter 3 empresas no hall ali de empresas que ele tem. Tem vários objetivos aqui intrínsecos. Quanto é que você me cobra, Matheus, para abrir essas 3 empresas e para entregar as obrigações acessórias delas de 2026? Já coloca tudo no pacote e me manda aqui. Aí o Matheus vai lá e vai falar o preço dele. Sei lá, para abrir as 3 empresas, o contador cobra em média de R$1.000 a R$2.000 para abrir um CNPJ hoje, né? Então eu te cobro R$3.000 para abrir essas empresas, para entregar as obrigações acessórias, que é baixa movimentação, eu te cobro mais, sei lá, mais R$3.000. Então eu vou cobrar 6 pelo pacote, para fazer tudo isso daí. O contador cobra isso bonitão, né? Ele dá até uma ajeitada, 6 pau, vai cair no bolso 6 pau. Só que o advogado cobrou R$300.000 para fazer a holding. R$300.000, silêncio para vocês pensarem mesmo, gente. 300 pau, você recebe 6 feliz, executa 90% do trabalho e o advogado fica lá de braço cruzado recebendo o honorário. Isso eu falo que assim, o advogado ele chegou primeiro nisso. Por isso que ele tem essa carta na manga, Matheus. Então ele vende o projeto de holding e contrata a hora do contador para executar. O que eu tenho falado, pessoal? Preciso olhar agora nos olhos de vocês aqui, quem está assistindo, obviamente, depois aí. Você finca a bandeira nesse tema, se posiciona nisso. Claro que você vai precisar agregar algumas habilidades que você não tem como empresário de contabilidade ainda. É só colar com quem faz que fica muito mais fácil. Você coloca isso no teu hall de produtos, você oferece isso para os seus clientes, que você já tem confiança, que você, teu cliente está esperando você oferecer isso para ele. E você executa. 99% dos casos, Matheus, não precisa de advogado, no modelo que a gente ensina lá. 99%. Então tem 1% que precisa. Quando precisa de advogado, o que vocês vão fazer, meus amigos? Contrata a hora. Fulano, eu preciso de uma assinatura tua aqui num contrato social, pelo modelo que eu tô abrindo aqui. Quanto é que você me cobra só para assinar isso daqui, num projeto de holding? Se o advogado te cobrar 2.000, 5.000, sei lá quanto, e você cobrou bem na entrada, você paga sorrindo. Cara, me dá o Pix aí, Matheus, vou fazer o Pix agora para você. Né? Você inverte o cenário. É isso. Então é sair daquela zona do vitimismo, né, Matheus? Ó vida, ó céus, ó Deus. O advogado já faz isso, cara, faz você também. E você tem uma coisa que o advogado não tem. Você tem uma carteira de clientes aí. É isso aí. Vai estar sempre disposto para te atender. Fora o conhecimento tributário, Matheus, que o advogado em geral não tem, né? Um ou outro que tem. A gente tem isso de berço, né? Na contabilidade. Então, na minha visão, de verdade mesmo, o contador é o melhor profissional para trabalhar com holding. Claro que o advogado se apossou disso primeiro. Sim, sim. Mas, em nenhum momento, a gente viu, em nenhuma lei, em nenhum lugar, existe o lugar que fala assim, não, só advogado pode trabalhar com isso. Não existe isso. Só que o contador, ele está tão atarefado com o dia a dia dele, com a entrega de obrigações acessórias, com impostos, com atendimento do cliente, que ele nem enxerga essa oportunidade que está aqui, ó. Sim. Muito bom, Wesley. Cara, bem legal, hein? Bem legal mesmo. Deu uma boa esclarecida. Beleza, ainda em reforma tributária, né? A gente trouxe aqui algumas pessoas que falaram muito tecnicamente sobre mudanças. Eu tô mais afim de saber onde é que tá, qual que é a trilha do tesouro aqui. Onde a gente tem oportunidades, quais são as frutas baixas, né? Porque assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de imaginar um cenário hipotético, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um escritório de contabilidade, tenho 100 ou 200 clientes, sabe? Cara, como que eu vou fomentar oportunidades com esses meus clientes? Porque, assim, são 2 razões, eu acho. 2 não, sei lá, são mais, mas eu penso em 2 coisas aqui nesse momento que o contador deveria estar pensando. Primeiro, se ele não se comunicar com o cliente dele a respeito da reforma tributária, outra pessoa no mercado vai se comunicar e ele tem a chance, ou ele tem uma grande chance de perder esse cliente. Quer um indicador disso, Matheus? Não perde tua linha de raciocínio, mas quer um indicador disso? Teus clientes aí já te mandaram um corte, um vídeo, um Reels de algum outro profissional falando, faz sentido isso daqui? É um puta indicador disso daí. E acontece. Então, assim, se eu fosse hoje dono de um escritório de contabilidade, eu estaria preocupado em qual é o nível de comunicação que eu estou tendo com meus clientes sobre isso. Cara, na minha opinião, mais eficiente jogar todo mundo numa sala e começar a ter rituais de comunicação mesmo. Pelo menos está disponível. Nem todo mundo vai entrar, não tem problema, mas eu faria. Então esse é um fator. O outro beleza, tem um monte de coisa acontecendo, e aí, como que eu posso ajudar? Porque às vezes a gente acha que vender um produto é um oportunismo, e não é. Às vezes é uma questão de ajudar o cliente. E aí, se eu não tenho esse produto para vender, o outro tem, perco de novo. Né? É a mesma coisa que você falou aqui do advogado. O advogado, nessa questão da hold, ele entra. Na questão, às vezes, da recuperação, do planejamento tributário, ele entra. Também. O contador executa, ele vai, aparece. Então, assim,
tenho certeza que você já passou por isso. De chegar lá um cliente e falar, a gente vai fazer um processo aqui de recuperação de crédito com um advogado, poderia ter sido você. Enfim, como então que a gente poderia ajudar a galera aqui, Wesley, nesse sentido, tanto da comunicação, que é uma primeira etapa, mas e depois? O que eu levo para esse meu cliente, cara? E nem eu sei exatamente o que eu deveria tá fazendo de produto. Você falou aí sobre a consultoria, preparação, mas em que consiste? Enfim, tenta clarear um pouco o que esse nosso amigo ou amiga, contadora poderia estar fazendo nesse momento. Boa, show de bola, Matheus. Primeiro aspecto é assim, né? A gente tem que olhar que a reforma tributária precisa ser uma verdade interna nossa, tá, Matheus? Que a reforma tributária vai impactar muito a vida das empresas, todas, inclusive a da própria contabilidade. A partir dessa visão, Matheus, eu preciso pensar em soluções. Tá bom, se vai impactar a vida dos meus clientes, como é que eu posso ajudá-los? Então, desde os clientes pequenos, médios ou grandes, tem soluções diferentes ali para eles, né? Então, citei 2 projetos grandes aqui nossos, mas tem vários projetos pequenos também que a gente vende lá, que é um trabalho que eu falo assim, ó, eu estou estudando o teu setor, teu segmento, e vou te entregar um estudo para te dizer como é que isso vai impactar a tua precificação, como é que vai impactar o teu time de marketing, como é que vai impactar o teu time de compras. É um trabalho de compliance, só que quando a gente fala compliance, a gente resume muito, né, o que seria o entregável desse trabalho como um todo. Mas em clientes pequenos, você mostrar para o empresário como é que a reforma tributária vai impactar ele, do ponto de vista de como compra, como vende, como tem o tratamento de marketing, como tem o tratamento de compras, tudo, né? Todo aspecto da operação do teu cliente, você consegue vender um pacote disso por R$2.000, por exemplo. E aí você tem um produto que você não tem hoje na tua carteira. Cara, você quer entender, cliente, como é que a reforma tributária vai impactar teu segmento ou teu mercado? Eu estou estudando isso daqui, eu empacotei num produto que custa R$2.000, óbvio que você não vai falar o valor ali imediato, né? Vai ter uma estratégia para vendas disso, mas num pacote de R$2.000 eu te entrego um estudo para te dizer como é que você tem que lidar com esses pontos. De novo, o problema, Matheus, é assim, ó. Eu acho que é o problema mais embaixo, mais profundo. O contador, ele tá tão atarefado com isso, ou ele tá olhando pra reforma tributária como um monstro ali, né? Sabe o mito da caverna, que você olha pra sombra, mas ele é muito maior do que de fato o problema é? Ele tá olhando tanto pra isso que ele não consegue nem pensar em como é que ele vai oferecer esse produto pros clientes deles. Ou pior, quer ver um cenário pior ainda, Matheus? O contador, ele olha e fala, putz, mas e se meu cliente... Aí começa lá as travas, né? E se meu cliente falar que isso já tá incluso na mensalidade que ele me paga? Eu falo, é mesmo? O cara te paga R$300 por mês, tá incluso? Tá tudo incluso, então. Se o cara quiser fazer cabelo em um, você vai fazer pra ele, então, porque tá tudo incluso. Eu dei uma palestra recentemente pro time do Anderson Hernandes, que inclusive quero agradecer aqui publicamente também, porque ele conectou a gente aqui, né, Matheus? E tá muito gostoso o papo aqui. Obrigado, viu, meu amigo? Um abraço pra você também. Mas eu falei pra esses contadores lá, e um contador me fez essa pergunta. E se o cliente falar que já tá incluso, Wesley, o que eu faço? Eu falo, cara... Partindo do pressuposto que você faz contrato de prestação de serviço para todos os seus clientes, esse problema já está resolvido. Porque no contrato de prestação de serviço, pessoal, o que está discriminado lá? O que eu faço e o quanto eu ganho por isso. Assim. Cara, cliente, talvez a gente tenha que revisitar nosso contrato aqui, né? Para não ser ignorante com o teu cliente ali. Vamos revisitar nosso contrato aqui. Ó. O que está incluso no nosso contrato? Fiscal, folha, contábil, uma coisa ou outra ali que tiver a mais ou menos. Mas em geral é isso, fiscal, folha e contábil. Esse trabalho que eu estou te oferecendo vai impactar diretamente no teu caixa. Mas não está incluso no que eu te faço aqui mensalmente de geração das guias, das obrigações acessórias. E outra, você nem é obrigado a contratar, viu, o empresário. Mas agora, se você quiser saber de fato como isso vai te impactar, cara, em 4 vezes de 500 eu consigo te entregar essa solução. E aí aqui a gente está falando de uma coisa muito mais a nível de direcionamento, né? Total. Então, assim, deixa eu ver se eu... Vamos tentar exercitar aqui uma esteira de produtos, beleza? Boa. Então eu vou chamar esse primeiro produto aqui de diagnóstico reforma tributária. Isso. Beleza? Esse diagnóstico, ele é quase como se fosse um produto digital. Sim. Ele é tipo assim, um pack de o e-book X, e-book Y, e-book Z. Aí você já vai criar uma planilha padrão, que você vai adaptar só de cliente para cliente. Essa planilha, ela vai, talvez... Ver se eu estou viajando. Essa planilha vai falar o seguinte, olha, cliente, hoje você tem esse conjunto de impostos aqui, e aí agora a simulação é desse novo conjunto de impostos, menos impostos, alíquotas corrigidas, CBS, IBS, tudo que se aplica. Então, legal. Então, partindo desse cenário, com sua receita dos últimos 12 meses, tu pagou tanto na média de imposto no mês, nessa projeção você pagaria tanto. Isso. Então, você está levando informação pro cara, né, com o que tem hoje, né? E aí você vai levar essa planilha, que é uma planilha de um planejamento, lembrando, essa planilha você fez para um, ela é a mesma para os outros, você vai alterar só as bases. É isso aí. Né? E aí, beleza, você vai levar também alguns materiais de apoio mais direcionados para o nicho. Assim, cara, tem aqui um e-book tal do seu nicho, enfim. E aí, o que muda nesse produto? Não é tanto a questão do palpável, eu acho que é mais a entrega. 100%. Então, assim, talvez assim, seja uma reunião inicial para coletar alguma outra informação, tirar uma outra dúvida, e uma reunião depois para apresentar 100%. Esse diagnóstico.
e, pô, dar clareza pro cara sobre o que mudaria. E você pode vender um acompanhamento depois, 100%. Você pode vender um acompanhamento, inclusive, depois, porque a reforma tributária não tá 100% massificada ainda, né? Ela tá em andamento. Você pode vender um acompanhamento disso, que funciona muito bem também, tá, Matheus? Um ponto só para complementar essa tua linha de raciocínio, né? Além de você mostrar pro cliente, ó, existe um pack de novos tributos ali, e isso vai impactar de tal forma, vai aumentar a tua carga tributária, ou vai diminuir a tua carga tributária, você precisa pensar assim. E pensem em vocês também como empresários da contabilidade. Se eu, Matheus, presto um serviço hoje, estou no Simples Nacional, por exemplo, e eu compro produtos de fornecedores, de um Simples Nacional, eu não tomo crédito de nada. Ao passo que eu sou Simples Nacional, não gero crédito de nada. Como contador, tô falando, tá? Sim, sim. Eu assino lá um software de contabilidade, pago esse fornecedor não me gera crédito, e aqui embaixo eu presto serviço de contabilidade, tenho minha receita e não gero nenhum crédito. É assim que funciona hoje no mercado de contabilidade. Com o estralo da reforma tributária, tanto a compra que eu vou fazer pode gerar crédito, não é que necessariamente vai, porque depende do regime de tributação e de quem que eu compro e tudo mais, mas pode gerar crédito, ou seja, já tem uma relação diferente com o que eu pago para esse fornecedor, na relação comercial que eu falo. Sim. E também tem com o teu cliente. Uma vez que eu presto um serviço para uma empresa, vamos falar ticket médio de R$1.000, eu cobro R$1.000 por mês para prestar esse serviço para essa empresa. Só que agora, com a reforma tributária, esses R$1.000 também gera crédito para esse cliente lá fora, minha precificação já está errada, né? Espera aí, Matheus, se eu te ofereço um serviço que da minha nota você vai tomar um crédito de XPTO% ali, cara, vamos dar uma reajustada nessa precificação aqui, você está sendo beneficiado com esse troço novo. Sim. Agora, não, vamos continuar cobrando a mesma coisa, você toma crédito desse lado e só você se beneficiou, percebe? Precisa ser uma linha de pensamento profundo, Matheus. Além dessa questão do, existe lá o PIS, COFINS, ICMS e ISS, e agora vai existir IBS e CBS. Isso daí, eu vou dizer para você que não é nem o básico do que está na reforma tributária. A reflexão é 1000 vezes mais profunda do que analisar só o que vai ter de novo em relação à nomenclatura, tá? Total, não, eu concordo, porque essa lógica de essa cadeia, né, de fornecedor até chegar na venda no produto final, ela influencia muito. Total. E aí o que eu pensaria primeiro um diagnóstico geral para dar uma visão pro cara, entendeu? Porque esse cara tá perdido, então você já nutriu ele com informação, e realmente o cara tem que pagar por isso, é o que você falou, tá certo. Mas assim, nesse diagnóstico você vai levantar algumas incógnitas, que é questão de análise de fornecedor, questão de venda e tal. E aí você pode ter um outro produto, inclusive, para se aprofundar mais nisso. 100%. Que seria uma consultoria mais detalhada de precificação, que aí já levaria mais horas. Eventualmente pode ser que esse cara esteja nesse momento de contratar isso ou não, mas é importante ele saber que você tem. Né? Então eu diria isso. Porque eu acho que, mais uma vez, quando eu estou trabalhando esse tipo de ação com a minha base, eu pelo menos não estou preocupado se esse cliente meu vai buscar isso em outro lugar. Porque ele já sabe que comigo ele tem. Total. Eu me preocuparia com isso, genuinamente. Se eu fosse contador hoje, falar, cara, eu não quero que esse meu cliente ache que eu não tenho produto para ajudar ele nisso. Matheus, lembra do que eu falei agora há pouco do botão mágico? O que você venderia se você não precisasse fazer o que você faz hoje? Tá aí um estralo. Se o contador não teve um estralo ainda desse trabalho de diagnóstico, desse trabalho de compliance, cara, é uma das coisas que você pode fazer. Sim, sim. E eu criaria uma esteirinha, cara. Tipo assim, olha, mesmo que você não venda, tá? Mas você já pensa, tem esse produto, isso aqui é pra isso, depois isso aqui é pra se aprofundar aqui, depois aqui, então tem esteira. Tem caras que vai passar por essa esteira, tem caras que não vai comprar nenhum. E tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Você falou muito de vender pra própria carteira de clientes, né? Que seria esse trabalho de diagnóstico. Mas olha só como é legal. Esses clientes de projetos grandes que a gente fez, não precisa ser só o grande, tá, gente? Esses clientes de projetos grandes da reforma tributária e de compliance, nem clientes da Sevilha eram. Eu vendi um trabalho de 390. Será que essa empresa tinha contador lá ou não? Tinha. Certeza. Será que esse cara entendia do que a gente tá fazendo ali pra ele? Aí, com certeza, não, né? E esse outro de 610 é a mesma coisa. Não era cliente da Sevilha. Veja que eu coloquei no passado, porque o cara já pediu uma proposta. Então, olha a oportunidade na mesa, Matheus. Você pode oferecer isso pra fora, esse diagnóstico, pro empresário que tá aí fora, que não tá na tua carteira de clientes. Entender como é que a reforma tributária vai impactar nele. E você oferece isso como um produto, tá? Obviamente que você vai vender isso como um produto. Quanto você vai cobrar, aí é problema de cada um, eu gosto de falar, né, Matheus? Eu daria uma sugestão pra você pelo menos R$2.000 ali, de um ticket pra você ter essa conversa com essa pessoa. E se você oferece uma conversa profunda, técnica, mostrando o valor de fato, que foi o que a gente conversou um pouco aqui hoje, né, Matheus? Pra esse cliente, é natural que esse cara te peça uma proposta. Fala, pô, meu contador não me falou sobre isso nunca. O contador poderia ter me falado sobre isso aqui, mas chegou através de você essa informação. Então, cara, quero ser seu cliente, me manda uma proposta. Se fizer sentido do ponto de vista comercial e financeiro, vamos trabalhar junto, entendeu? Então traz um cenário pra fora também, não só pra dentro da carteira, tá? E acho que assim, o tempo vai passando, a gente vai enxergando algumas coisas, inclusive uma delas é a questão de mercado mesmo, mercado contábil. Durante muito tempo, eu converso com muitos contadores, né? E eu acho que tem alguns contadores que acham que o cliente é dele. E assim, acho que aos poucos vocês vão entendendo que, cara, ninguém tem um cliente. O cliente não é de ninguém. O cliente é daquele que oferece a melhor solução. Tava conversando outro dia com um amigo meu e cliente também, inclusive, e ele falou que, cara,
ele perdeu alguns clientes para aquela história clássica, cara. Ele tinha alguns funcionários, muita gente antiga de casa, saiu, abriu o próprio escritório e tinha clientes. E leva. Cara, tinha clientes de quando o cara era criança, que foram com esses caras. Então, assim, aí ele falou pra mim aquela coisa, sabe? O cliente não é seu. Então eu falei, realmente, o cliente não é seu e você precisa entender, o cliente não é seu. Então, assim, nesse momento que você olha dessa forma, talvez isso seja importante pra você se coçar e fazer alguma coisa pra você manter o cliente a partir da satisfação. E não achando que ele tem obrigação. O cliente não tem obrigação de ficar com ninguém, não, cara. Nenhum. Ele fica com aquilo que é bom pra ele. Eu até gosto de falar que o empresário, ele precisa estar de olho, o empresário contábil, tá de olho no funil de entrada de novos clientes, né? Claro que precisa de cuidar desse cliente, não precisa nem falar disso, mas se o teu funil de entrada não tiver ajustado, eu gosto de falar que é ajuste de demanda, né? Se a tua demanda tá baixa ou é nenhuma, em alguns casos, ou fica lá só no programa de indicação, que nem é um programa de indicação, fica meio de forma passiva, você vai se preocupar muito com isso. Então, cada cliente que sai, porque um funcionário saiu, ou porque ele encontrou uma contabilidade que cobra R$20 a menos na mensalidade e ele vai embora, você vai se doer com aquilo. Porque o teu fluxo de entrada de clientes é pequeno. E aí, porra, tem a Monflag aí pra te ajudar nisso, né, Matheus, também, cara? Tem sim. Tem a Monflag aí pra ajudar. E o papo que a gente teve hoje, cara, ele conecta muito com a Monflag. Porque, assim, é o papo de produto. Total. Porque a grande dor que a gente tem na Monflag, inclusive, é justamente... O cara que tem um produto bom, ele voa. Agora, o cara que não tem essa reflexão sobre o produto, ele tem mais dificuldade no marketing. Mas também não adianta pensar que é só ter um produto bom, né, Matheus? Porque ele não se vende sozinho, né, cara? Não, é isso. Mas, assim, um produto bom, uma oferta boa... Total. Ele aumenta muito as suas chances de acabou. resultado. Com qualquer coisa. Eu costumo falar o seguinte, a gente fala de marketing digital como se ele fosse um ET, né? Mas, cara, marketing digital é um canal. Então, assim, se você tem um produto... Vamos supor, desafio pra você aí, ó. Pense o seguinte, se você hoje tivesse R$1 milhão pra investir em ações de vendas na sua empresa de contabilidade, vamos imaginar que você vai considerar ir para um evento. Você vai patrocinar um evento. Beleza? Um evento como, sei lá, pega o G4 Educação, que fala com qualquer tipo de empresário. Beleza, você vai lá, bota o stand lá. Qual será que é o nível de interesse que você vai conseguir gerar nos clientes que estão lá? O que você vai oferecer? O que você vai oferecer, exatamente? Qual é a transformação que eu faço fiscal, folha e DP. Falo, você e qualquer outro contador, exato, não é isso? Exato, esse é o ponto. Aí a gente vai, às vezes, atribuir isso ao marketing, mas, cara, você não está preparado, na verdade, para vender o seu produto, porque você não tem, na verdade, atributo competitivo. E é a o que visão. eu falo sempre. Então, assim, o marketing só vai deixar isso claro. Você expor um evento só vai deixar isso claro, mas, na verdade, essa é a realidade. Total. Essa é a realidade, entendeu? Tipo assim, se você tiver qualquer tipo de chance de exposição, tu não vai conseguir ir bem. Porque você não vai conseguir ir bem, porque você não tem um produto atraente pro público final. Total. Matheus, eu gosto de falar nos podcasts e gosto de fazer assim, dar sacadas pro pessoal ter ROI ali também, né? A gente falou tanto sobre o ROI aqui, né? Sim. Então você trouxe esse exemplo do empresário que perdeu ali alguns clientes para um colaborador que saiu e abriu. Quantos clientes você parou para analisar no último ano, nos últimos 2 anos que você perdeu o contador? Que você perdeu. Um pouquinho antes do podcast, eu estava conversando aqui com o Matheus, que a gente fazia antigamente palestras de funis de captação de clientes e tal. E um desses 10 funis era o funil do ex-clientes, Matheus. Funil do ex-cliente. Como é que era? Funil do ex-cliente é a coisa mais simples do mundo. Eu deixava de forma intencional nosso time comercial lá conectado da seguinte forma, ó. Sai um cliente, né? Sai cliente, sai, né? Todo mundo perde cliente. Normal, faz parte do jogo. Eu tô mais preocupado nesse momento, olhando pra isso, pra entrada de cliente, do que pra saída. A retenção a gente trabalha, mas vai sair. Mesmo que você faça um excelente trabalho. Mesmo que seja perfeito, vai sair. Faz parte do jogo, né? Tem que lidar bem com isso. Agora, pensa assim, Matheus, será que o contador ele tá metrificando quantos clientes saem por ano ou a cada 2 anos, por exemplo? E mais do que isso, não só metrificar, porque eu não quero olhar para o número e falar, poxa, nos últimos 2 anos eu perdi 36 clientes. Isso daí seria um dado que você perderia tempo se você só olhasse para ele e não tivesse nenhuma ação atrelada a isso, né? Correto. Então eu falo lá que o funil desse cliente funciona mais ou menos assim, ó. Cada cliente que sai da Sevilha, todos, é obrigatório, missão obrigatória, tá? Saiu da Sevilha por qualquer problema que seja. Às vezes é um problema de relacionamento, às vezes alguém do time não atendeu bem, às vezes o próprio cliente não é tão legal ali, né? Tem uma relação ruim, acontece de tudo, né, gente? Saiu o cliente, com 180 dias da saída desse cliente, independente da data que seja, esse cliente precisa receber uma mensagem que é assim, Matheus, vi aqui que tem 6 meses que você saiu da Sevilha Contabilidade e, cara, tô te mandando uma mensagem só pra saber se tá tudo bem. Você tá precisando de algum apoio nosso ou não, ou pra saber se tá tudo bem. Veja que eu não vendi nada, né, gente? Sim. É 2 linhas no WhatsApp ali, isso. Cara, vou te falar pra você. Boa parte desses clientes fala, Wesley, saí sim. Tem 6 meses que eu saí, mas, cara, eu naquele momento achava que não tava tão legal aí com vocês, mas eu vim pra outro escritório que, puta merda, velho, ficou pior ainda. Então dá uma ajustada naquele problema que a gente teve e me manda uma proposta que eu quero voltar. Por isso que eu falo que é funil desse cliente. E às vezes o contador olha pra um cliente que saiu, Matheus, com esse peso, né, velho? Pô, aquele FDP lá saiu, foi embora e, cara, tava comigo há 30 anos aqui, por causa de R$50 na mensalidade, o cara foi embora. Manda uma mensagem pra ele, pô. Ativa teu funil de ex-clientes. Só que o cliente sai, o contador esquece ele, é como se tivesse morrido, né? Tipo, nunca mais eu vou falar com ele, entendeu? Nunca mais. Sim. Cara, ativa isso. Nos últimos 2 anos, se você fizer isso, que é um histórico mais recente,
Cara, você perdeu 10 clientes, eu duvido que se você falar com esses 10, 2 não voltam. Os 10 não vai voltar. Também não espera muito não, baixa expectativa. Mas 2 voltam. E aí são 2 novos contratos que estão ali. E a fruta baixa. Do nada. E a fruta é um baixa. cara que já te conhece, já tinha um relacionamento. Você pode chegar até num lugar de humildade, tá, gente? Fala, pô, eu sei que saiu e tivemos um problema ali e tal, se isso for verdade, obviamente, né? Mas, cara, melhorei meus processos aqui. Quem é que não pensa em melhorar processo todo dia, né, Matheus? Claro. Melhorei meus processos aqui, vou te dar uma atenção melhor. Manda uma proposta pra esse cara e volta. E normalmente volta pagando mais, viu, Matheus? Sim. Então, você vê, funil desse cliente, cara. A gente faz isso no Moonflag. É legal pra caralho. É muito bom, né? A gente faz isso no Moonflag e o cara é empresário do outro lado, né? Ele sabe que todo mundo tem problemas. Então, ele também tem na operação dele. É isso aí. Exatamente, ele também tem. E isso é uma coisa bacana, velho. Eu gosto bastante dessa ideia de receita, produto, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma coisa ainda que tá distante para uma parte dos escritórios de contabilidade. Eu acho legal você levar isso como conteúdo, porque você falou dos tipos de funil de venda, cara, isso é muito legal. E eu queria pegar de você, Wesley, uma dica também, mudando um pouco. Da nossa audiência, tem muita gente que assiste a gente que, cara, são escritórios jovens, que estão dando seus primeiros passos, que às vezes não tem uma base de ex-clientes grande para reativar e tal. O que você poderia recomendar para essa turma que está começando 2026 agora, num mercado, no meu ponto de vista hoje, por mais que a indicação ainda seja, claro, um principal canal de captação para todos, mas eu entendo cada vez mais com a competitividade aumentando, fica mais difícil. É desafiador, sem dúvida. Fica mais difícil. O que você daria de recomendação? Se você estivesse hoje iniciando um empreendimento contábil, o que você faria para conseguir ativar mais clientes, construir mais receita, ter um fluxo de entrada de clientes aí ativo? Que legal pra caramba, legal pra caramba. Primeiro assim, acho que começa o papo, Matheus, tendo a tua mentalidade, né? O que acontece? Por que eu falo desse papo inicial? Porque o contador, ele pensa assim, ó, me formei, fiz uma pós-graduação eventualmente, um mestrado, qualquer coisa, sou extremamente técnico e bom no que eu faço. E aí ele chega no escritório dele e fala, vou empreender na contabilidade, né? Um escritório novo. Vou empreender. Pega um escritório bacaninha ali, se ele tiver uma verba ali pra fazer, se ele pega um escritorinho, ou às vezes ele faz até de casa, se ele tiver com menos recurso, senta a cadeira e aí ele vai atender quem? Com aquele mega conhecimento que ele tem? Ninguém, né, Matheus? Porque o cliente não chega, né? Não. O cliente você capta, você busca ele, você vende. E a venda é uma ação que você precisa fazer ali, de fato. Então, a mentalidade precisa entender que a habilidade que você adquiriu até hoje como contador não vai te trazer cliente. E se te trouxer, vão ser de amigos próximos, não tem nada de errado, tá? Mas é bem limitado, né? O número de clientes do seu ciclo próximo de amizade ali. Um número pequeno. Extremamente pequeno, né? Não é isso que vai resolver a tua vida. Então, você precisa ter a mentalidade primeiro de que eu penso assim, tá, Matheus? O principal departamento da tua empresa, especialmente nesse momento inicial, é vendas. O principal departamento é vendas. Ah, Wes, mas você tá falando que tem que vender e não vai cuidar de ninguém? Claro que não, né? Obviamente que você vai fazer o esforço máximo ali para manter esses clientes também. Mas a mentalidade tem que ser, vendas é o meu canal, é o meu principal ponto aqui que eu tenho que me preocupar. Certo. Apoiado nisso, eu vou procurar que coisas que eu vou fazer, para ficar de forma prática também. Na minha cabeça, Matheus, meus amigos que estão aqui, não existe nada melhor para captar cliente do que educar esses clientes que eu quero. E aí a gente vai abrir um pool aqui, né? Com várias páginas de como é que eu posso educar o cliente que eu quero, né? Posso produzir conteúdo? Posso. Isso dá resultado imediato? Em geral, não. É longo prazo, né? A gente já estava falando sobre isso daqui. Ah, então é porque é resultado de longo prazo, eu não tenho o que fazer? Claro que não também, né? Todo extremo a gente fala que, cara, é exagerado, é ruim, né? Então não deve seguir nesse caminho. Mas, pô, produção de conteúdo é um. Investir em marketing digital é outro, mas investir do jeito certo, né? Não adianta, Matheus, eu até falo isso aqui, tá, cara? Mas e o cara que tá começando que não tem grana, o Wesley, que não vai conseguir nem investir em marketing digital? Mas produzir conteúdo ele gasta o quê? Não, produzir conteúdo ele consegue. Esse é um dos aspectos. Se ele quiser, por exemplo, fazer uma parceria numa associação para fazer uma palestra de tributação... Gosto dessa linha. Para determinados grupos de empresários. O que ele investe ali além de tempo, né? Nada, cara. Nada. E mesmo quem tiver que investir, Matheus, eu falo muito sobre isso, cara, porque se você tiver que investir no marketing digital, não tô nem falando para ele ir para uma segunda etapa, que seria contratar a Moonflag para ter um apoio profissional nisso. Sim. Cara, se você pegar R$1.000 que seja, se você pegar R$500 que seja, para colocar em tráfego pago, para colocar assim, ó, vou ensinar como é que médicos pagam menos impostos. Olha que promessa básica, simples, fácil de entender. Sim. Como é que médicos pagam menos impostos? Aí, só que você investiu R$500, R$1.000, não adianta querer colocar 500 médicos pra dentro ali que você não vai, né? Não vai. Baixa a expectativa. Se você colocar 10, cara, numa aula, tá ótimo. Dos 10, eu duvido que um não fecha com você a contabilidade. O que você precisa fazer? Obviamente, entregar um conteúdo de alto valor, porque não é só trazer o cara pra aula, né, Matheus? Não. Entrega um conteúdo de puta alto valor, entrega tua alma nessa aula. E no final fala, agora se você quiser ser acompanhado por um contador que é especialista nesse segmento, vai ser um prazer te atender aqui e eu te mando uma proposta.
Cara, coloca 10, coloca 20 médicos ali. Tô trazendo médico, obviamente, como exemplo aqui, né? Colocou 10, 20, 1, 2, 3 caras fecham contigo. Sim. Investindo isso aqui, cara. Muito sim, pouco. Sim. Ah, não tenho dinheiro nenhum para investir. Então tá bom, você vai faz parcerias com associações, órgãos de classe, procura fazer eventos. Lembra que eu falei no início mais do nosso papo aqui, né, Matheus? A contabilidade é uma ciência humana. Portanto, é relacional. Fazer um evento como esse, é totalmente relacionamento direto na veia. Percebe? Sim. Participar de grupos de network também, grupo de empresários. Pô, isso te traz cliente. Só que precisa assim, você tem que ir com a cabeça nesses grupos especialmente, de que você vai lá, obviamente é para pescar, mas não precisa ser só para pescar, você tem que também se doar, entregar conteúdo, gerar valor para outra pessoa, né, Matheus? Sim. A partir do ponto que se você gera valor, vai ser natural chegar cliente também. E se você estiver nesses grupos e não estiver captando cliente, luz vermelha tem que acender aqui, porque você não está gerando o valor necessário para conseguir captar. Sim, faz sentido. E eu tenho uma intuição de que nos próximos de 3 a 5 anos, eu acho que vão surgir escritórios de contabilidade, empresas de contabilidade, soluções de BPO financeiro, que vão mostrar que o que foi feito até hoje é muito pouco perto do que pode ser feito. Tem um cara que eu já trouxe aqui, que é o Manuel da Marvic, ele tem um grande case lá de BPO financeiro. Cara, a empresa cresceu bastante em 4 anos, sei lá, os caras esse ano faturaram mais de 10 milhões, ano que vem vão dobrar e tal. Porque eles dominaram a ciência da geração de demanda. E eu acredito que à medida que outras empresas de contabilidade, outros empresários, que você talvez que está me vendo aí, você pode ser um desses. No momento que você dominar isso, vai se perceber o que antes um escritório precisava de 30, 40, 50 anos para construir de receita, vai ser possível fazer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então assim, no momento que isso começar a surgir no mercado, cara, e assim, eu consigo sentir que isso tá perto de acontecer, porque eu converso com um cara, com outro, pessoas que estão entendendo isso, estão entendendo o jogo da geração de demanda, que estão entendendo que o LTV na contabilidade ele é mágico, que o cara fica muito tempo, não cancela. Cara, à medida que você for entendendo isso, a gente vai ter um mercado muito mais profissional, muito mais competitivo. Gerar demanda, acho que é essa linha de... Eu tô olhando muito para vendas, né? Porque se eu gero demanda, obviamente que eu tô olhando para vendas, mas também cuidar da demanda, né, Matheus? Você deve passar por isso aqui direto, você e seu time aqui da Monflag, né? Porra, eu mandei proposta para X clientes e eles não fecharam. E aí esse cara nunca mais entra em contato com aquele cliente. E sabe o que eu fico loucura isso, né? O cara não se perguntar o porquê que ele mandou 10, 15 propostas e não fechou. E ninguém fechou. Será que sua proposta de valor tá boa? Não, ele tem a capacidade de falar que todo mundo é culpado, menos ele. Então. Ele vai botar a culpa no cliente. Esses clientes não prestam. Pior que isso, Matheus, ele mandou uma proposta e o cara não fechou. Quem lida com vendas tem que ter um lado emocional muito bem resolvido, eu falo, né? Mas ele nunca mais fala com esse cara. Sabe o funil 2 clientes que eu falei? Que você depois de 6 meses manda mensagem pro cara? Pô, se você mandou uma proposta para um cliente de 1 ano atrás, agora você não metrifica isso, fica difícil, né, Matheus? Você mandou uma proposta para um cliente de 1 ano atrás, e você nunca mais fala com esse cliente, qual é a sua expectativa de que um dia esse cliente te procure? Não vai, velho. Venda você faz, você vai atrás, você faz acontecer. Agora pensa, Matheus, eu mandei, sei lá, no ano de 2024, mandei, um número hipotético aqui, tá? Eu mandei 100 propostas. Vamos diminuir, eu mandei 30 propostas. Nenhuma dessas fecharam, ou uma dessas fecharam, ou 3 dessas fecharam, não importa esse número. Tô olhando para as 27 que não fecharam. Em 2025 eu entrei em contato com esses caras 3 vezes, de forma sutil, leve. E aí, Matheus, tá tudo bem aí? Eu lembro de uma proposta que eu te apresentei, não era o momento da gente fechar naquele momento e tal, mas me conta um pouquinho mais do teu momento atual, tá com alguma necessidade, alguma dor aí que talvez a gente consiga resolver aqui. Vamos marcar um café, vamos marcar um papo, vamos marcar uma reunião online, uma presencial, posso te visitar? Cara, vários caminhos possíveis pra isso. Porque, porra, vocês na Monflag aqui geram demanda pra caramba pros clientes da Monflag, Matheus. Mas, cara, eu fico imaginando quanto dessa demanda não é bem cuidada pelos clientes. Não, tem muito. A gente já fez esses cálculos já. Cara, é loucura isso, velho. Se a gente tivesse uma eficiência comercial maior, a gente teria um outro nível de geração de resultados. Assim, tem melhorar, a gente tem esforçado muito pra isso, né? Mas, com certeza, tem muita eficiência operacional. É loucura isso, né? A gente gera mais ou menos 3 mil leads por mês. Olha que coisa boa, velho. É coisa pra caramba. Mas só eu fico imaginando o tanto que não fica, né, do uso. Porque o balde é furado, né? Você coloca um monte de lead e vai escapando ali, exato, né? O balde é furado, exatamente. Mas, Wesley, cara, muito bom. A gente já deu aqui nosso tempo. Cara, foi excelente a conversa, adorei. Pô, quando a conversa é boa, passa rápido, Passa rápido. Eu quero que você compartilhe com a turma aí como é que eles podem continuar te ouvindo, continuar te seguindo, quais são os melhores canais para ter contato com você? Show. Eu vou procurar ser mais ativo até em 2026 no Instagram, tava contando pro Matheus aqui, para YouTube também, tá? Pode seguir as nossas redes sociais lá, que é prof.wesleyrocha no Instagram, ou o Sevilha Contabilidade lá no YouTube também. Vai ser um prazer estar conversando com eles aí. Quero agradecer aqui, viu, Matheus? Papo sempre muito bom, muito produtivo. Até a conversa que a gente teve no pré-podcast aqui foi bem bacana também. Gostei muito de estar próximo de vocês aqui. Espero ser convidado mais vezes, então deixa o comentário aqui
aqui no vídeo se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesses assuntos todos. E fiquem à vontade para procurar a gente aqui. Legal, eu acho que caberia muito um episódio pra gente falar sobre vendas. Cara, valeria. Essa palestra lá dos 10 funis, cara, muito legal. Ia ser sensacional, velho. Ia ser sensacional abrir isso pro pessoal. Até porque o que a gente fala, Matheus, falei de reforma tributária, um pouquinho só de holding, um pouquinho sobre funil de venda, é o que a gente faz no nosso dia a dia lá. Sim. É o que a gente toca no nosso dia a dia. Então é fácil falar disso, entendeu? Vamos deixar a turma escolher aí. Se você quiser que o Wesley volta, comenta aí. E aí a gente traz ele de volta. Show. Wesley, maravilha. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, meu amigo. Valeu. Recado final pra você aí que tá com a gente até o fim. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado. Tem episódios que eu acho que vale a pena eu dar essa dica pra você. É o episódio que você pega esse link aqui, tu manda lá naquele grupo que você tem com seus sócios, com seus líderes, cara, e compartilha. Olha quantas ideias que a gente deu aqui de produtos pra vocês aí em relação à reforma tributária, conteúdo valioso, de graça. E a única coisa que eu peço pra você é se inscreve no canal, deixa teu like e comenta, né? Comenta aqui a tua opinião. Eu sei que você fica até o final, então comenta. Compartilha aí com a galera. A gente se vê na próxima semana em mais um Mooncast. Prazer ter você aqui com a gente. Até mais. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.